Shalom de Yahushua a todos os meus amados irmãos. Veja como o governo da igreja, do qual Yahushua é o cabeça. Primeiro temos uma identificação com Yahweh e seu filho, e depois uma identificação entre Yahushua e seus irmãos. O que é santo diz que ele, como servo, tem uma obra de total comprometimento com o Pai. Ele nunca está a serviço de outro, é servo exclusivo de Yahweh. E o que é verdadeiro diz que o Pai faz tudo por intermédio do Filho, sendo então Yahushua a perfeita expressão do Pai. Davi não era um rei mundano como os demais, como os reis das demais nações. Ele governava sobre o povo do Criador. Isso era uma figura de um governo futuro que em sua realidade seria entregue a Yahushua. Ter a chave de Davi é ter a mesma autoridade que foi entregue a Davi, que foi concedida a Davi. Esta porta aberta colocada diante da igreja diz que esta é a mesma autoridade que temos. Digo temos, não em nós mesmos, mas sim a uma parceria que é exercida mediante a submissão ao rei Yahushua. No sentido prático da nossa realidade hoje, existem duas igrejas. Quando alguém se refere à igreja, a que exatamente ele está se referindo? Depende do assunto que está sendo abordado. Porque conhecemos hoje uma igreja que é uma instituição. Quando alguém diz que a igreja irá se posicionar, isso quer dizer que a liderança de uma organização religiosa irá se reunir, talvez discutir um assunto considerado importante e no final chegar a um consenso acerca de uma questão ou talvez até de uma pessoa. Por outro lado, temos uma igreja que é o povo do Criador. Cada salvo em Yahushua é individualmente membro desta igreja e todos os irmãos são a igreja. Essa é a definição de igreja originada nas Escrituras. Quando falamos de 7 cartas para 7 igrejas, isto diz que uma carta diferente foi enviada a cada uma destas cidades. E cartas diferentes aqui não endossa a opinião daqueles que aprovam o modelo atual, dizendo que é a multiforme sabedoria do Criador. O propósito delas é o oposto disto. Yahweh tinha em vista o alinhamento para a unidade e os diferentes pontos de desvio exigiu uma carta cujo fim era a correção. Hoje, algumas vezes, ouvimos no meio denominacional: a nossa igreja é uma igreja família. Isto é uma propaganda, mas não é uma igreja família. Se o que se diz é verdadeiro e não uma mera aparência, isto apenas define que o comportamento daqueles irmãos se parece com um vínculo familiar saudável. Mas sabe por que não é uma família? Porque a família não tem muros dentro de casa, e sim do lado de fora. Dentro de casa, o que ela tem são pontes com unidade de pensamento, uma doutrina comum, uma submissão direta ao Pai, um só projeto, uma só visão. E nós sabemos muito bem que esse tradicional modelo religioso milenar tem como a sua estrutura de governo fragmentação, divisão. Essa estrutura passa por cima do pensamento e do sonho do Criador. Passa por cima da visão do nosso Pai Celeste e faz valer uma independência que na sua prática, mesmo sem palavras, diz:
Essa ideia de corpo do Mashiach é uma utopia, algo ultrapassado, um projeto sem importância. Para que vou me preocupar com isto se tudo que estamos fazendo está dando certo e o povo está aprovando? Quem diz que ele abre uma porta que ninguém pode fechar? Eu a estou fechando e não aconteceu nada comigo? Quando digo que o muro não separa irmãos de irmãos e que está do lado de fora da casa, não quero dizer necessariamente que o limite deste muro é a cidade. Porque se fosse assim, cada cidade estabeleceria o seu governo independente, e a diferença disso para o atual sistema vigente, o sistema religioso que está aí, seria apenas o espaço físico de atuação. A família celestial que chamamos de igreja nem está se referindo a uma cidade reconhecida como município de um país, e sim uma localidade onde os irmãos vivem ali e têm condições de se relacionar uns com os outros. O bairro de uma cidade grande hoje pode ser comparado a uma cidade pequena do primeiro século. Então, o único muro, aquele que está do lado de fora da casa, é a limitação entre a igreja e o mundo. Sabemos que o casamento da igreja com o mundo, mencionada na carta a Pérgamo, que resultou num governo onde Satanás está no trono, foi a origem de tudo que se admira hoje como a beleza da igreja. É como se o adversário, em seu teatro de hipocrisia e em sua estratégia de guerra, atuasse como um conselheiro. Olha, irmãos, vocês estão crescendo e vão crescer cada vez mais. E a ordem de Yahushua é alcançar o mundo inteiro. E para vocês fazerem isto, vocês precisam de uma organização. E daí para frente ele não precisou dizer mais nada. Porque de organização em organização chegamos ao caos atual. Mas diante de tudo isto, eu pergunto, realmente vivemos sem governo e sem organização? Dizemos que somos o corpo do Mashiach. Como funciona um corpo? Podemos dizer que o corpo humano é sem organização? Certamente que não. Quem estuda o seu funcionamento ainda não viu fora do corpo nenhuma organização semelhante a ele. Algo mais organizado do que o corpo. Então, qual é a diferença? O que difere o governo do corpo do governo das empresas religiosas? A igreja do Mashiach tem um governo, mas não um governo humano. Para entender isto, basta olhar para o nosso corpo. Não o governamos, apenas o alimentamos e cuidamos dele. O resto é provisão do Pai. É como disse o apóstolo Shaul, usando outra figura no lugar do corpo, desta vez a lavoura. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Ial. Cuidar e alimentar. Esta é a nossa participação no governo do corpo. Eu disse que Ial produz o crescimento, mas afinal, Yahushua não é o rei? Sim, ele é o rei, mas devemos lembrar sempre, tudo que Ial faz, ele o faz por meio do seu filho. Cuidar e alimentar. Certamente você já ouviu dizer, somos aquilo que comemos. E nesse caso, dar de comer aos servos, os sacrifícios da idolatria. Não fazer nada para evitar que alguém coma isto e privar os irmãos de uma alimentação saudável resulta em qualquer coisa menos a edificação do corpo. A lei de um crescimento saudável de uma família diz que sob a liderança paterna, os irmãos mais velhos, segundo a experiência de aprendizado que já adquiriram, ajudam os irmãos mais novos a crescer.
E assim deve acontecer numa localidade. É semelhante ao relacionamento de dois irmãos nesse processo de crescimento. Enquanto esta ajuda mútua está acontecendo ali, o restante da família segue no mesmo propósito. Se isto for diferente, o pai vai intervir. Então, de semelhante forma, os anciãos de uma cidade são aqueles que mais têm condições de ajudar os outros. É bom lembrar que anciãos aqui não se refere apenas à idade física, mas sim ao tempo de atuação ajudando no corpo do Mashiach. O que você me diz destas palavras? Você acha que isto parece mais uma utopia? É claro que não é um conteúdo para se pregar no sistema religioso, para que todos venham a aplaudir no final e voltar para casa do mesmo jeito. Mas precisamos andar com os pés no chão, porque isto é real. Hoje está crescendo assustadoramente o número de irmãos que estão declarando publicamente que saíram do sistema religioso. Mas de todos que assim afirmam, quantos não estão vivendo na neutralidade? E quantos não estão desenvolvendo uma obra similar àquela do sistema do qual saíram? É evidente que não vamos sair por aí formando grupinhos em cada cidade para assim exercer domínio sobre eles e dizendo que o grupo deles tem uma palavra mais elevada. Mas se formos pregar a salvação em qualquer lugar que estivermos, aí sim, pregamos a verdade. E se alguém que já é salvo quiser nos ouvir, devemos ensiná-lo a verdade. Sempre alimentar e cuidar. Isto não é construir muros. Isto sim, tira as pessoas que estão presas dentro dos muros. A verdade do Evangelho é sempre uma oposição ao mundo. Mas ainda que pareça impossível, temos de continuar lutando por ela. Caso contrário, para que vivemos? Amados, esta é a porção de hoje. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.